E aí, amigos do meu canal, você quer saber como é que ficou as quartas de final da Copa do Brasil? Acabou agora há pouco, lá no Rei Pelé, o jogo entre Cruzeiro e CRB. Vou falar para você já já o placar do jogo, mas aproveita aí, toca o sininho, compartilhe, inscreva-se no meu canal, porque o meu canal está aí para você. As quartas de final da Copa do Brasil ficou assim, ó, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Fluminense, Corinthians, Cruzeiro e Vasco da Gama. O Vasco da Gama, que havia vencido por 3-1 dentro de São Januário, o CSA, o Vasco da Gama venceu e não convenceu, porque o primeiro tempo o Vasco construiu para cá do jogo e no segundo tempo o CSA fez o seu gol e aproximou muito mais para tentar buscar outros gols diante da equipe vascaína. Mas o Vasco vence e se classifica na Copa do Brasil 2025. Então ficou assim: Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Clube de Regatas Vasco da Gama. O Cruzeiro venceu o CRB e o goleiro Cássio defendeu o pênalti quando estava 1-0 para o Cruzeiro. O jogador GG fez com que o Cássio pulasse e defendesse então a penalidade, mas deu o Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil. Toca o sininho porque eu vou falar para você como é que foi o segundo jogo de volta à casa de cada um que passaram assim para as quartas de final, da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense venceu o São Paulo por 1-0. Como o São Paulo havia vencido a primeira por 2-1, foi para as penalidades. E o Atlético Paranaense fez 3-0 sobre o São Paulo do bom técnico Crespo. E o Atlético Paranaense passou. Já o Flamengo que havia perdido por 1-0 dentro do Maracanã no primeiro jogo, o Flamengo fez 1-0 diante do Atlético Mineiro e foi para as penalidades. O bom goleiro do Atlético Mineiro, o bom goleiro Everson, fez o gol e garantiu então a classificação do time do Galo Mineiro, do Galo doido, o Atlético Mineiro classificadíssimo. Já o Bahia havia vencido o Retrô lá de Pernambuco por 3-2 e no segundo jogo foi 0-0 e o Bahia se classificou para as quartas de final. Já o Fluminense empatou em 1-1, havia vencido por 2-1 o Inter lá no Beira-Rio e no Maracanã 1-1, deu então a vitória, deu então a classificação do Fluminense para as quartas de final. Cruzeiro e CRB foi 0-0 lá nas Minas Gerais e o Cruzeiro acabou passando e vencendo por 2-0 o CRB lá no Repelé, lá nas Alagoas. Já o CSA e Vasco da Gama 0-0 lá no campo do CSA e o Vasco venceu por 3-1 e assim se classificando para as quartas de final da Copa do Brasil. Os confrontos ainda não temos, porque o sorteio será nesta terça-feira, aqui na Barra da Tijuca, no meio Rio de Janeiro, aonde será sorteado os confrontos das quartas de final. Pode ser até que dê confronto carioca, ou seja, pode ser que dê clássico carioca, ou então pode ser que não dê clássico carioca. O certo é que Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama estão representando muito bem o nosso time carioca nas quartas de final da Copa do Brasil. Bons representantes, Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama como representante do Rio de Janeiro nas quartas de final da Copa do Brasil. Se você gostou, compartilhe esse é o meu canal. Eu sou Carlos Carlão. Boa sorte aí aos times do Rio de Janeiro. Boa sorte ao nosso querido Vasco da Gama. Valeu, amigos do meu canal.